Olá, aqui a gente pode conversar sobre diversos assuntos. E o assunto que a gente quer conversar hoje com você é sobre a pressão sobre a pessoa autista. A gente vai conversar sobre algumas formas de pressão que de repente fazemos, ou a sociedade, ou de forma geral a pessoa autista sofre pela sua condição ou por ter o rótulo autismo. Essa conversa ela merece ser dita em qualquer fase do autismo do seu filho, se ele está na fase infantil ou se ele já é adulto. Porque a gente precisa pensar sobre isso. Tudo que nós estamos fazendo hoje no presente, fazendo ou não fazendo hoje no presente, possivelmente terá um impacto no futuro. Então, qual é o tipo de pressão que eu estou fazendo na condição autista do meu filho? Vale a pena conversar sobre isso. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. E se você está aí, faz o favor, vai que clica, segue a gente, compartilha. Mais gente precisa receber a informação que vence o preconceito. A gente vai falar sobre pressão, a pressão sobre a pessoa autista. E aí esse vídeo é direcionado para todos os públicos que a gente atinge, mas de forma especial aos profissionais que trabalham com autismo na parte terapêutica ou aquelas que são associadas à terapia. É importante a gente conversar sobre isso. Que pressão que nós estamos falando? Sim, a partir do momento que você tem uma possibilidade, se ventila a ideia que seu filho ou sua filha é autista, começa-se uma saga. Nós já conversamos sobre isso. A saga do pai e da mãe de uma pessoa autista até chegar ao diagnóstico. Então, quer dizer, não é fácil, não é rápido, não é de uma hora para outra. O diagnóstico não sai no primeiro momento, são várias, às vezes, várias sessões, inclusive até anos, para que se feche um diagnóstico. Então existe uma saga para poder chegar ao diagnóstico. Por que a gente precisa chegar ao diagnóstico? Essa é a primeira pergunta. Aí eu preciso saber o que eu tenho. Gente, essa discussão, assim, eu preciso saber o que eu tenho. Já percebeu, assim, é uma coisa não de agora, mas da agora, pós-pandemia, isso ficou muito evidente. As pessoas precisam saber o que tem. Existem várias situações que acontecem que estão no campo da ansiedade e muita gente está sendo diagnosticada com depressão. Muita gente de repente está tendo situações ligadas a relacionamentos ou não saber lidar com pressões, estão recebendo o diagnóstico de pânico. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que você procura uma condição, você vai receber algo que vai lhe marcar. Então, quer dizer, é necessário às vezes, porque às vezes algumas pessoas precisam ter o nome do que tem para poder comprovar para alguém que é verdade. É difícil, porque seria mais fácil se a gente aceitasse o que as pessoas dizem. Olha, eu não estou bem. Ah, isso é frescura, você não está suportando, acho que você faz parte dessa geração que tudo reclama. Não, eu preciso de repente procurar alguém que vá validar e dizer que eu tenho alguma coisa para eu levar para essa outra pessoa e falar, tá vendo? O que eu tenho é sério. Então a busca pelo diagnóstico no autismo também tem essa parte, e não necessariamente simplesmente porque eu preciso do diagnóstico. No Brasil é uma coisa que é fato, nós temos um sistema de saúde muito amplo, mas e o sistema também privado. Mas para você ter acesso a diversas terapias e os benefícios, os rigores da lei, a gente de repente precisa ter um diagnóstico, algo que comprove que eu tenho esse direito. Então, quer dizer, você não vai conseguir numa cooperativa médica ou de repente começar um tratamento terapêutico sem ter um diagnóstico. O diagnóstico é necessário, o diagnóstico é o start para tudo. Só que aí eu faço uma grande pergunta. Quando você vai ao hospital e você não está passando bem, você apresenta para o médico que vai te atender no pronto atendimento os sinais que você está sentindo, os sinais e talvez sintomas que você está sentindo, para que ele de repente tome uma decisão do que fazer por você. Mas
E aí, o médico começa, a partir da sua conversa, se ele achar que realmente merece a seriedade do que você está apresentando, ele começa um processo investigativo, seja mental ou de repente laboratorial. Ele vai levar a uma condução que leve a descobrir o que você tem. Mas é importante, o médico, mesmo ainda sem saber de fato o que você tem, ele já começa os procedimentos que você merece fazer, que você precisa fazer. Ah, você está com uma febre, é um sinal. Você talvez precise de um antitérmico, ou você precise de descanso. Olha, ela está desidratada, ele está desidratado, vamos começar com uma injeção de soro, assim por diante. Já existe alguma coisa que é feita sem um diagnóstico. No caso do autismo, a gente sabe que muitas vezes os comportamentos antevêm o diagnóstico. Então por que não se começa antes? Será porque precisa do diagnóstico? O diagnóstico em alguns momentos ele não deveria ser tão necessário para iniciar precocemente. Então quando a gente volta naquela fala de o atendimento precoce, então alguma coisa teria que mudar. Antes do diagnóstico já deveria ter uma política que prevesse que de repente poderia ser feito. Então a pressão sobre o diagnóstico seria menor, porque levaria um pouco mais de tempo, o médico teria a tranquilidade para de fato dizer o que você tem ou o que você é. Então a pressão pelo diagnóstico muitas vezes e a necessidade de buscar pelo diagnóstico, pelo profissional que vai chancelar o seu diagnóstico, faz com que talvez demore que você receba os tratamentos ou terapias ou as supostas intervenções que você precisaria receber precocemente. Essa é uma pressão, essa é uma das pressões sobre o diagnóstico. Outra pressão forte sobre o diagnóstico, por exemplo, recentemente, essa semana eu acho, nós estamos no final de outubro, um apresentador de TV declarou que recebeu o diagnóstico de autismo. 2 meses atrás, uma cantora famosa também falou a mesma coisa. Uma atriz, 15 dias atrás, também disse que era autista. Então, mas são todas pessoas que estão, basicamente, assim, a grosso modo, elas estão dentro do espectro autista, segundo o laudo, elas estão dentro do espectro autista. Só que talvez elas estejam muito próximas entre aquilo que as pessoas chamam de tipicidade, a pessoa típica, e o Asperger. Então, quer dizer, ela está bem nesse campo. Então, grande parte desses novos diagnósticos que surgem, em especial em pessoas públicas, estão bem aqui. O que aumenta a pressão sobre qualquer outro autista que não esteja aqui onde eles estão. Não é errado, é legal que tenha o diagnóstico, as pessoas merecem saber várias situações sobre a sua vida. Talvez isso, como alguns autistas preferem dizer, isso em alguns momentos liberta, mas em outros momentos realmente é um campo de pressão. Por que pressão? Porque se essas pessoas que estão aqui são autistas, conseguiram se desenvolver na vida, viraram pessoas de sucesso, cases de sucesso, são cantores, apresentadores, atores, atrizes famosos, significa que se uma pessoa autista se dedicar um pouco e receber bastante intervenção, se ela receber bastante estimulação, ela pode levar uma vida quase normal, sem que as pessoas percebam que ela é autista. Então a pressão sobre as outras pessoas aumenta porque acredita-se que o que falta é um pouco de estímulo e falta de vontade. Então quando um jovem que não teve esse acesso ou não está dentro dessa área do espectro autista, ele chega numa faculdade e fala que ele precisa um pouco mais de tempo para fazer uma prova, alguém vai questionar, mas os autistas, se tiverem esforço, se esforçarem um pouco, eles conseguem levar uma vida. Cria-se um estereótipo de um autismo. E aí, nessa brincadeira de se falar tanto do autismo nível 1 ou aquele que está muito próximo da tipicidade, esquece que existe os nível 3. Aqueles que precisam de muito suporte e nem precisam chegar no nível 3. Todos aqueles que estão no nível 2 e 1 ou 1 próximo ao 2, eles vão ser cobrados, parecendo que falta esforço. Ah, seu filho precisa de mais horas de intervenção para que ele possa levar uma vida normal. Gente, o autista é normal. Ele teve um neurodesenvolvimento diferenciado em alguma parte do momento. Agora, como o autista responde ao mundo, a gente pode ajudar pelas terapias, pelas inserções, pela estimulação, mas o comportamento é normal. Então, nesse caso, o diagnóstico passa a ser, de repente, em alguns momentos, opressor, não libertador.
Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico e alguém faz um parâmetro de você sobre uma outra perspectiva, de repente você vai sofrer uma pressão que você não merecia. Então aí o autista, nesse caso, ele acaba sofrendo, assim como muitos jovens hoje que têm um aprisionamento por uma situação de vida que não vivem, que é o caso das redes sociais. Muitos jovens acabam tendo ideações suicidas porque não conseguem ter uma vida parecendo que existe uma outra de parâmetro que eles todos têm e ele não é. Ele finge uma felicidade que não tem, uma vida que não tem. Então, a pessoa autista, por vezes, de repente, presta atenção nisso, ele pode de repente abandonar o que é para poder agradar os outros. Você já imaginou uma situação onde alguém tem que deixar de ser você para poder ser aquilo que agrada aos outros? Então, quando a gente fala para os colegas profissionais da área da saúde, é de repente pensar: que tipo de instrumento que eu estou trabalhando ou que eu estou fazendo e o que papel como ator nessa situação eu estou fazendo. Porque se de repente hoje eu estou validando uma condição sem pensar no futuro que vai assolar essa pessoa, talvez a gente esteja sendo meio que cúmplice disso. E não falo de culpa, eu falo de cumplicidade porque a sociedade já faz isso há anos, tá? De repente olhar para o que a pessoa que é diferente, coloca na mente dela que ela precisa mudar, que ela precisa receber a intervenção para que ela seja diferente e ela não faça as pessoas, inclusive os pais, passar vergonha na frente dos outros. A menina que prefere ficar em casa, de repente, ela vai ser vista como uma pessoa antissocial. Essa juventude antissocial. E se ela gosta de ler? Qual o problema? E aí a gente volta. Outros tantos autistas, inclusive nível 3, tiveram sucesso. Tiveram muito sucesso, mas porque tiveram oportunidade. E talvez não tiveram pais maravilhosos ou pessoas que estimularam maravilhosamente bem, mas foram estimulados a serem quem são. A pressão não faz bem para a pessoa autista, em nenhum momento. A gente já falou várias vezes na parte sensorial, mas esse tipo de pressão de ser o que eu não sou também deve ser levado em conta. Vale a pena a gente conversar sobre pressão, a pressão sobre o autismo. As pessoas realmente não percebem. Há uma saga muito grande pelo diagnóstico aqui nessa fase infantil, sem saber qual é a consequência disso no futuro. Vale a pena conversar, tá bom? Até a próxima.